Você já sentiu que uma história, por mais absurda que pareça, esconde um fundo de verdade? Pois eu garanto, algumas não são só reais, como deixam marcas que nunca mais saem da gente. E se eu te contar que, certa noite, eu vi algo que nenhum ser humano deveria ver? Algo que até hoje me persegue quando fecho os olhos? Me chamo Arlindo Soares, tenho 44 anos e o que vou contar aconteceu em 1996, numa noite de festa junina que deveria ser apenas diversão. Eu morava, e ainda moro, em Campina Grande, Paraíba. Naquele ano, 5 famílias da nossa igreja decidiram visitar a paróquia central da cidade vizinha. Era para ser uma viagem simples. Comida boa, música, fogueira acesa e risada das crianças correndo de um lado para o outro. Tudo parecia normal. Tudo parecia seguro. E talvez seja justamente isso que mais me assusta hoje. Como uma noite tão tranquila pode virar o que virou? Eu estava na fila das maçãs do amor com minha esposa e outro casal amigo. Naquela fila específica, ouvi as primeiras palavras que mudariam completamente a forma como eu enxergo o mundo. Enquanto esperávamos na fila, que parecia não andar nunca, comecei a notar que o casal à nossa frente falava baixo, mas com um tom que não combinava em nada com festa junina. A mulher estava com os olhos arregalados. O marido dela só balançava a cabeça como se revivesse algo que preferia esquecer. Foi então que ela disse, sem perceber que eu estava ouvindo: "Você só escuta os galopes. Primeiro os galopes, depois os gritos." Fiquei confuso. A mulher continuou cada vez mais assustada. E quando o clarão aparece, se você tiver coragem de olhar, você vê o bicho desembestado correndo pela estrada. Dizem que é uma mulher que pecou com um padre e ficou com essa sina, mas eu acho que é feitiçaria. Castigo. O marido dela, percebendo minha curiosidade, virou-se para mim e perguntou: "O senhor é da região?" Respondi que não, que éramos de Campina Grande. Ele suspirou fundo como quem sabe que vai falar algo que não devia. "Pois cuidado, por essas bandas aparecem umas coisas diferentes." Pausou. "Ontem mesmo, em frente à minha casa, eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, uma mula sem cabeça. Nós vimos." As palavras dele pareceram rasgar o ar. A música, as conversas ao redor, tudo sumiu por alguns segundos. Ele descreveu, sem desviar o olhar: um cavalo preto, tão preto que o pelo brilha, mas no lugar da cabeça só fogo. Um clarão como uma bola de fogo. E dela saem uns britos que faz até o mais corajoso virar frouxo. A mulher completou num sussurro: "O povo diz que estamos ficando doidos." Mal sabíamos nós que naquela mesma noite descobriríamos quem estava realmente ficando doido. Quando nos despedimos do casal e finalmente compramos nossas maçãs do amor, aquilo ainda pairava na minha cabeça. Mas como todo mundo faz quando escuta uma história folclórica, acabamos rindo. Na volta para o sítio onde estávamos hospedados, o assunto veio à tona dentro do carro. "Mula sem cabeça. Com certeza eles já tinham tomado umas doses a mais", comentou meu cunhado arrancando gargalhadas do grupo. E eu ri também, é claro que ri. Quem é que leva a sério uma mula sem cabeça em plenos anos 90? Só que havia algo, uma coisinha incômoda que ficou martelando dentro de mim. Talvez fosse o olhar do homem, tão firme, tão convicto. Ou talvez fosse o jeito que a mulher estava assustada. Ou talvez fosse apenas paranoia causada pela noite escura e pelas histórias antigas do interior. Quando chegamos ao sítio, encontramos as crianças apagadas, sem energia depois de terem passado o dia inteiro na piscina. Jantaram e capotaram de imediato. A casa estava silenciosa, com aquele silêncio que só quem dorme no campo conhece. Um silêncio que parece vivo. Meu cunhado então disse: "Aqui perto tem um mirante ótimo para fazer vigília. A vista é linda. Vamos lá ver? Amanhã a gente traz todo mundo." A ideia parecia inofensiva. Era perto, era bonito, e nós estávamos em grupo. Eu, minha esposa e mais um casal pegamos lanternas e seguimos. Subimos de carro até onde deu. Depois continuamos a pé.
A trilha era estreita, flanqueada por árvores que balançavam devagar com o vento frio da noite. Chegamos ao mirante e, por alguns minutos, tudo voltou a ser bonito. A vista do município iluminado parecia uma pintura viva. Ficamos ali, em silêncio, admirando. Foi o último momento de paz daquela noite, porque, ao nos virarmos para ir embora, ouvimos um grito vindo lá de baixo. Um grito tão profundo, tão rasgado, que fez o coração bater na garganta. Era apenas o começo. Na hora que aquele grito ecoou lá de baixo, ninguém precisou dizer nada. Instintivamente, todos nos entreolhávamos com o mesmo pensamento estampado na cara. Aquilo não era humano. Não podia ser. O ar pareceu ficar mais pesado, como se o som tivesse empurrado a noite contra a gente. Começamos a andar de volta pela trilha, agora bem mais rápido do que na ida. As lanternas tremiam nas nossas mãos. Cada passo parecia fazer mais barulho do que deveria. E mesmo assim, havia algo, um ruído grave, quase subterrâneo, que parecia acompanhar nossos movimentos. A segunda vez que o grito veio, ele foi muito mais alto, a ponto de estremecer o chão, ou talvez fossem só nossas pernas fraquejando. Mas eu juro, aquele grito tinha timbre de mulher, uma mulher sofrendo, uma mulher amaldiçoada. E talvez seja aqui que eu te pergunto, você teria continuado andando? Ou teria corrido? E correria para onde se o som vinha de todos os lados? A gente pensa que sabe como reagiria, mas não sabe. Não sabe até sentir o coração tentando sair pela boca. A trilha parecia maior do que na ida. As sombras pareciam se mexer entre as árvores. O vento carregava um cheiro estranho, algo queimado, misturado com terra molhada. E foi nesse momento que o som mudou. Deixamos de ouvir gritos e começamos a ouvir galopes. Galopes rápidos, desesperados, golpes secos contra o chão, batendo no mesmo ritmo frenético do meu coração. Eu sabia que galopes não soavam daquele jeito. Não eram de cavalo normal, não naquela velocidade, não naquela hora. Quando finalmente avistamos a estradinha de terra onde os carros estavam estacionados, meus pés doíam de tanto apertar o chão. A subida parecia interminável. O ar estava pesado, carregado de alguma coisa que não era desse mundo. E foi ali, a poucos metros dos carros, que o som ficou tão próximo, que dava para sentir o solo vibrando. Foi quando eu disse: "Se abaixem", e todos obedeceram sem questionar. Nos abaixamos tão rápido que a poeira levantou ao nosso redor. Eu senti o coração batendo no pescoço como se fosse explodir. E então, antes mesmo que eu pudesse respirar fundo, o mundo inteiro ficou claro. Claro como se alguém tivesse acendido um holofote do tamanho de uma casa no meio da madrugada. Mas ninguém acendeu nada. Aquilo vinha descendo pela estrada. O clarão iluminou tudo. As árvores, o chão de terra, nossas próprias sombras tremendo como se tivessem vida. A luz era tão forte que queimava os olhos, mas ao mesmo tempo não tinha fonte visível. Era como se brotasse de dentro de algo, algo que vinha em nossa direção a uma velocidade impossível. E junto da luz veio o grito. O mesmo grito que ouvimos no mirante, só que agora estava muito mais perto. Um grito rasgado, doído, que parecia vir das profundezas de alguém que perdeu a própria alma. Eu nunca tinha ouvido nada que me deixasse tão pequeno, tão indefeso. Era como se aquela voz, aquela coisa, soubesse exatamente onde estávamos. Quando a luz passou por nós, pude ver, por uma fração de segundo, a forma do bicho.
Não era cavalo comum. Esse não tinha cabeça. No lugar dela, havia um fogo girando como um redemoinho alaranjado que pulsava como um coração exposto. Cada movimento do corpo fazia a fagulha sair, traçando linhas de luz que riscavam o ar. O corpo era negro, tão preto que parecia beber a luz ao redor. Ele passou cavalgando com tanta força que o chão tremeu sob nossos pés. O barulho dos cascos parecia martelar o peito, reverberando por dentro, e por um instante o ar ficou pesado, sufocante. Eu tentei respirar e não consegui. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Estávamos congelados, esmagados por uma presença que não era deste mundo. E de nada, o clarão foi se afastando, descendo estrada abaixo, como se tivesse caçando algo que ainda não tínhamos entendido. Só que quando achávamos que tinha acabado, o galope voltou. Dessa vez não descendo, mas subindo, direto para nós. O galope subia tão rápido que parecia impossível. Em segundos, o clarão cresceu estrada acima, iluminando o mato, as pedras, nossos corpos curvados no chão. Minha esposa apertou minha mão com tanta força que senti meus dedos formigar. O casal atrás de nós começou a rezar baixinho, quase inaudível. E antes de continuar, se você está aqui ouvindo isso no escuro, sozinho, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever, porque o que vem agora, ninguém deveria ouvir sozinho. A luz explodiu de novo em nossa direção. Era um brilho vivo, pulsante, como um coração feito de fogo. A criatura vinha de frente, cavalgando com a violência de uma tempestade. Cada galope parecia dilacerar o chão, levantando poeira e faíscas. O cheiro queimado invadiu o ar, um cheiro de cinza, de algo antigo, amaldiçoado. E eu tentei ficar abaixado, mas meu corpo não respondia direito. Senti minhas pernas tremerem como se o ar ao redor tivesse peso, um peso espiritual que esmagava. Quando a coisa passou por nós outra vez, tão perto que senti o chão vibrar no meu peito, pude ver melhor. O corpo negro reluzia como carvão molhado, musculoso, tenso, feroz, mas era o clarão que torturava a mente. Aquela massa de fogo sem forma definida, girando, se contornando como se fosse viva e gritando. O grito parecia atravessar a alma, como se várias vozes misturadas implorassem para serem libertadas. A criatura não estava só passando, ela estava procurando. E quando chegou a alguns metros à nossa frente, ela se espojou no chão, exatamente como o homem da festa havia descrito. Rolou, levantou, sacudiu as patas e soltou um grito tão forte que o ar vibrou ao meu redor. Foi então que eu percebi. Aquilo não era apenas uma lenda. Aquilo tinha nos encontrado. E pela primeira vez naquela noite, a ideia de voltar vivo para casa pareceu improvável. Quando a criatura se levantou e virou aquele clarão incandescente para o nosso lado, meu corpo simplesmente reagiu. Eu puxei minha esposa pelo braço e sussurrei: "Corre!" Mas correr para onde? A estrada era estreita, os carros estavam um pouco mais acima e o caminho até eles parecia infinito. Mesmo assim, tentamos. Demos 3 passos apressados quando ouvimos o galope recomeçar, e dessa vez era diferente. Era mais forte, mais ritmado, mais próximo do solo, como se o bicho tivesse decidido caçar. O casal que estava conosco tentou abrir a porta do carro, mas a chave caiu no chão. Eu ouvi o barulho metálico bater na pedra e ecoar como sentença. Antes que conseguíssemos encontrar a chave, o clarão se aproximou com violência absurda. A terra tremeu, o ar queimou, e o carro simplesmente não era mais opção.
Pelo mato! Agora! Nos jogamos na vegetação sem pensar. Galhos arranhavam nossos braços, espinhos prendiam nas roupas, mas nada, absolutamente nada, era pior do que sentir o galope ficando mais próximo enquanto descíamos ladeira abaixo. A descida era íngreme, cheia de raízes escorregadias. A luz atrás de nós criava sombras distorcidas entre as árvores, sombras que se mexiam como se tivessem vida própria. Um dos casais tropeçou, mas levantou rápido, movido por um desespero que não deixa ninguém cair por muito tempo. Foi então que chegamos a uma área aberta, uma espécie de clareira de terra clara, quase areia. E ali, bem no centro, o bicho espojava-se de novo. Girava, rolava, batia as patas no chão quente como se marcasse território. Era grotesco, aterrorizante, um ritual animalesco de puro ódio. O clarão que emanava dele iluminava a clareira inteira. Era impossível olhar diretamente por muito tempo. E o som parecia rasgar o peito. Não era apenas grito de mulher, era algo pior, algo que parecia vir de dentro da terra. Nos escondemos atrás de uma formação de pedras, tentando controlar a respiração. A criatura parou de rolar. Ficou imóvel. E então, lentamente, voltou o corpo na nossa direção, como se tivesse sentido o cheiro do nosso medo. Foi nesse instante que eu soube. Ele ainda não tinha desistido, e nós ainda não estávamos muito longe o suficiente. A criatura avançou alguns passos na direção das pedras onde nos escondíamos. O clarão aumentou, pulsando como se respirasse. Por um segundo, tive certeza de que ele podia enxergar mesmo sem ter olhos, como se fosse guiado por algo além da visão, algo que alcançava diretamente o espírito. Eu sinalizei para minha esposa com a mão: silêncio. O casal ao nosso lado tremia como se fosse desmaiar. Então ouvi naquele silêncio um som diferente. Água correndo. Lá embaixo, entre as árvores, um pequeno rio cortava o vale. Se pudéssemos chegar até lá, talvez tivéssemos alguma chance. Agora, sussurrei. Nos arrastamos pela lateral das pedras, praticamente rastejando como bichos assustados. A cada movimento, eu esperava ouvir o galope recomeçar. E, para piorar, a criatura soltou um grito tão agudo que senti meus tímpanos vibrarem. A pergunta que não sai da minha cabeça até hoje é: se fosse você, teria coragem de se arrastar até um rio escuro no meio da mata com algo demoníaco te caçando? Ou teria parado ali mesmo aceitando o pior? É nessas horas que a gente descobre o quanto quer continuar vivo. Chegamos ao barranco que dava para o rio e descemos quase rolando. A água era rasa, gelada, mas parecia a única coisa que poderia mascarar nossa presença. Eu mergulhei de costas, deixando só o rosto para fora, escondido entre pedras e folhas boiando. E foi ali, com metade do corpo submerso, que eu vi o clarão surgir entre as árvores. A criatura desceu a encosta como um raio, galopava em círculos, farejando, bufando, soltando estalos de fogo que ricocheteavam pelo mato. O barulho de cascos batendo na terra molhada parecia um tambor fúnebre. Ela passou tão perto de mim que a luz refletiu na água, criando formas distorcidas, rostos contorcidos, como se houvesse almas presas no fogo. Minha esposa estava encolhida alguns metros adiante, quase totalmente submersa, tremendo. O bicho rodou 3 vezes ao nosso redor. Voltou a subir a trilha, depois desceu de novo. Ia e vinha como se estivesse indeciso, irritado, perdido entre mundos. Só quando o céu começou a clarear numa linha azul bem fina no horizonte é que o clarão foi desaparecendo pelo mato, sumindo devagar até restar apenas o silêncio do rio. Nós sobrevivemos aquela noite, mas não sem deixar algo para trás. Acordamos por volta das 9 da manhã, ainda atordoados. Minha esposa tremia quando lembrava do clarão. Nossos amigos dormiam e acordavam em ciclos curtos, como quem tem febre emocional. Ninguém tocava no assunto.
Parecia que, se falássemos em voz alta, chamaríamos a criatura de volta. Decidimos ir até a casa da dona do sítio, uma senhora que morava ali desde menina. Ela nos recebeu com café quente, mas percebeu de imediato que algo estava errado. "Vocês estão com cara de quem viu coisa ruim", disse, colocando as xícaras sobre a mesa. Tentamos explicar sem entrar em detalhes. Falamos de gritos, de uma luz, de um galope enlouquecido. Quando mencionei a palavra clarão, ela ficou séria. Olhou para outra mulher que ajudava no sítio, e as duas trocaram aquele olhar silencioso que só quem guarda segredo conhece. A dona do sítio respirou fundo. "Vocês subiram no mirante ontem, não foi?" Assentimos. Ela puxou uma cadeira e sentou devagar como quem carrega uma história pesada demais. "Eu nunca gosto de falar disso pra gente de fora, mas vocês precisam saber. Ali, naquela estrada, tem coisa que sempre aconteceu, desde antes de eu nascer. Minha avó já falava do fogo da encruzilhada. Não é mula sem cabeça, não. Isso é jeito do povo explicar o que não entende." A outra mulher completou. "O que aparece lá em cima é uma coisa presa, uma energia, uma alma que não seguiu o caminho dela. E ela não gosta de gente andando em cima da terra onde morreu." Um arrepio subiu pela minha nuca. "Vocês já viram?" perguntei, com medo da resposta. A dona do sítio olhou pela janela antes de falar. "A gente não sobe lá à noite, nunca. Quem sobe volta diferente ou não volta. Essa luz que vocês viram acontece de vez em quando. Sempre do mesmo jeito: fogo, galope, grito de mulher. Dizem que uma moça morreu ali há muitas décadas, arrastada por um cavalo desgovernado. Foi tão rápido que o corpo só foi encontrado no rio, lá embaixo. Desde então, tem noite que ela passa buscando o que perdeu." Meu coração gelou. Nós tínhamos descido até o rio, tínhamos me escondido dentro dele, e ela passou, procurando. A dona do sítio tocou no meu braço e completou. "Vocês só escaparam porque estavam na água. Ela não atravessa a correnteza, nunca atravessou." Foi ali, ouvindo aquilo, que entendi que o que vimos não era lenda, era história, e estava viva. Aquela conversa com as mulheres do sítio ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Era estranho como tudo se encaixava. O galope, os gritos, o clarão, a criatura descendo até o rio e nós escondidos dentro dele. Uma mistura de medo e entendimento me tomou. Não era lenda, não era invenção. Era algo que fazia parte daquele lugar, como uma ferida antiga que nunca fechou. Decidimos não voltar ao mirante. Ninguém queria repetir aquela noite. Antes de irmos embora, a dona do sítio ainda nos chamou no portão e disse: "Se um dia vocês escutarem galope na escuridão, fiquem perto da água. Ela não atravessa a correnteza. Nunca atravessou." Essas palavras ficaram gravadas em mim como cicatriz. Desde então, nunca mais subestimei história nenhuma. Nunca mais tratei como brincadeira o que vem do desconhecido. E toda vez que viajo com minha família, evito estradas desertas depois do anoitecer. Não por lenda, mas por experiência. E vou te dizer uma coisa. De vez em quando, mesmo hoje, já mais velho, já calejado, quando estou sozinho à noite e o vento muda de direção, eu quase posso jurar que escuto, bem ao fundo, o eco de um galope distante. Meu corpo arrepia inteiro, e eu lembro daquela madrugada, daquela criatura sem rosto, daquele clarão que parecia rasgar o escuro. Talvez ela esteja presa naquele lugar. Ou talvez não. Talvez certas coisas não fiquem presas a terra nenhuma. Se você chegou até aqui, então já percebeu que algumas histórias não ficam presas ao passado. Elas continuam rondando, esperando outra noite silenciosa para se revelar. O mirante ficou para trás, mas a sensação de ser observado naquela escuridão nunca saiu de mim. Antes de sair do vídeo, não esquece de curtir,
comentar o que achou e se inscrever no canal. Aqui eu conto histórias, mas algumas, como a de hoje, não são apenas histórias. São avisos.